pega alguma coisa aqui, Felipe? Caderno, esses negócios, filho?
Tiago, beleza, meu caro? Só aguardar mais um pouquinho, pessoal. Tá joia? Boa noite, pessoal. Boa noite, vocês estão me ouvindo? Então, né? Tá Pessoal, tranquilo? acho que eu só tem. Ah, não, a Larissa entrou, graças a Deus. Não, é. Eu tinha até te falado pra gente esperar chegar mais alguém, não sei se você tinha me ouvido, não. Mas vocês estão me ouvindo bem agora? Como é que tá o som? Não, tá bom, eu tô vindo de boa. Beleza. Parece que Vamos tá aguardar. ouvindo normal. Beleza, Larissa, beleza. Vamos aguardar mais 2 minutinhos, então, pode ser, gente? Bora, mas eu acho que não vai entrar mais ninguém, não, pessoal. Não? Então, tô com Eu acho, prestígio eu alto. acho. Então vamos começar então, O beleza? pressentimento é que o pessoal tá tudo preguiçoso, né? Tá danado, hein? Tá danado. Aluno é dócil, hein? Puxa a orelha, hein, gente? Tá? Mas então vamos começar então. Um dos processos que eu tenho que chamar a atenção de vocês aqui, hoje o coordenador me mandou a relação dos alunos que estão consultando o AVA ou não, estão acessando o portal ou não. E a turma de vocês é impressionante, quase todo mundo está lá, gente. Ou seja, alguns entram com mais assiduidade, outros não, tá? Então, eu não vou entrar no mérito aqui quem está mais, quem está menos. O fato é, a grande maioria não está fazendo o AVA. E quando o coordenador cobra da gente não fazer o AVA, não quer dizer que é só a minha matéria, não. Apesar de que ele mandou lá quem é de teorias da administração. Mas isso implica no desafio nota máxima, no ED e outras atividades, tá? Também a minha disciplina, tá, gente? Então, lembrando, e aí tá gravando? Tá gravando. Lembrando, pessoal, e aí só para deixar isso bem claro, a frequência de vocês e parte da nota, que inclusive eu vou distribuir hoje, de portal, fica comprometida pelo fato de vocês não estarem lá acessando, tá? Então, eu tô falando assim para vocês dois, mas isso vale, tô gravando exatamente para geral, tá, gente? E de nome assim específico, eu não sei quem que tá lá. Eu tenho até a relação, depois eu olho lá. É, hoje, por exemplo, eu teria que fazer aquele filtro, aquele corte para saber quem foi que tá acessando ou não na última semana. E se eu for lançar a nota hoje, muita gente vai perder ponto. Então, se vocês quiserem, eu posso dar um prazo até quinta-feira de manhã para quem não colocou o portal em dia colocar, né? Se vocês quiserem. E aí eu lanço a nota na quinta-feira. Então, ou seja, estou dando uma colher de chá extra para poder vocês não ficarem prejudicados na pontuação que eu tenho que entregar essa semana, tá?
E aí vocês vão Não, pensando fechou, aí, professor. depois... Oi? Oi, Thiago. Não ouvi. Não, beleza. Aí eu falo com os meninos lá pra Pode finalizar ser, também. então vamos combinar de uma vez. Então eu espero até quinta de manhã. De manhã que eu falo assim, até por volta de meio de meia, 1 hora, tá, gente? Porque Não, aí na fechou. quinta à tarde eu já começo a lançar a nota do pessoal aqui de segunda. Na verdade, eu lanço todo mundo na quinta. Mas aí eu estou dando essa chance para quem está desatualizado com relação ao portal, para poder correr e atualizar até na quinta-feira de manhã, ok? Eu tô falando em geral, não sei se é para vocês ou não, mas como a turma é pequena e grande parte dos alunos tem em algum momento não acessou o AVA, então isso de alguma forma está dizendo respeito a vocês todos aqui, tá, gente? Então fica aí, dou essa colher de chá sem problema algum, isso não é complicado, mas é uma forma de vocês não perderem mais ponto do que alguns já perdeu, por exemplo, nas notas de portal, tá legal? Dito isso, Ô, vamos lá na professor, nossa. Oi, Larissa. Vou falar. é para terminar a unidade 3? Terminar como que você fala? Isso que você Não, está na falando? verdade, ó, hoje a gente vai ver a unidade 10, a aula 10, né? Sim, Então, deixa eu até colocar aqui Vocês estão conseguindo visualizar o slide? estamos sim. Então, olha só, hoje a gente já viu essas 8 primeiras, que é a unidade 1 e 2, tá? Então, a gente já trabalhou tanto a abordagem introdutória quanto a questão da abordagem humana. Hoje, a gente vai terminar aqui a 3.2, Teoria da Burocracia, do Weber, tá? Então, ou seja, tem que estar lá até a 10ª, né, aula, né? Que são as 8 primeiras, mas essas duas que vão terminar hoje, tá legal? Então, o pessoal tem que fazer até a sessão 3.2. Combinado, gente? Ah, sim, entendi. Obrigada. Então, é Beleza, só professor. clicar lá e visualizar para aula, pré-aula, atividades, exercícios. E olha que ainda não tem nem o fechamento da unidade aqui, que ainda aumenta um pouco mais a visualização por parte de vocês. Então, até quinta-feira de manhã, e aí fala isso porque está gravando e fica para os demais, todo mundo tem que estar com 100% até a pós-aula do encontro 3.2. Tá legal, gente? Lembrando que é muito ponto que vai entregar agora, então vocês não ficam prejudicados em relação a essa pontuação de portal. Bacana? Ok? Então vamos prosseguir então. Fechou. Pessoal, e aí é aquela coisa, né? Assim, toda e qualquer dificuldade, óbvio que a gente sabe, eu sei que a maioria trabalha corrida, aquela agitação toda, ainda junta com outras disciplinas, com a parte das interativas e tal. Eu sei que é muita coisa. Também sei que aluno tem que sofrer e chorar sangue, né, gente? Porque senão o aluno não pega, não desenvolve, tem que ser assim, admoestado o tempo todo, tem que sofrer, tem que suar mesmo o tempo todo para poder dar valor. Então, mesmo sabendo de uma série de dificuldades, de uma série de reacostumar com esse ritmo, né? Querendo ou não, se eu tivesse semestre passado, mas agora também, tem uma série de fatores. Claro que a gente entende. Então, dentro do flexibilizar, sim. Então, olha, professor, não dá. Por exemplo, teve um aluno que me procurou ontem, domingo, falou assim: olha, eu estou com dificuldade no portal, vou fazer hoje e tal. Então, você não lança a nota ainda de segunda-feira? Então, não lancei, exatamente porque o aluno estava pedindo essa coisa. Então, eu entendo isso, gente, sem problema algum. Mas dentro do princípio, e isso aí vale como regra daqui até o final do curso de vocês, tem alguns prazos que a gente não tem como abrir mão. Então, por exemplo, até quinta-feira, sexta-feira, eu tenho que lançar as notas, parte das notas da parcial. Então, não tem muito o que fazer caso chegue até o prazo máximo e o pessoal não fez, entendeu? Então, aí fica prejudicado. Mas fora isso, gente, olha, professor, em vez de você avaliar nessa segunda, pode ser na quarta, pode ser sem problema algum, desde já vocês ficam cientes disso, eu já tinha falado isso antes, mas precisar, gente, não tem problema nenhum, uma ou outra flexibilização aí para ajustar. Mas, por exemplo, quinta-feira eu já tenho que lançar essa nota, então eu vou lançar quinta tarde. Então, estou dando essa chance e estou avisando aí para o pessoal. Eu deixo para lançar na última hora, para poder então dar um prazo um pouco maior aí. Legal? Bom, dito isso, vamos lá, pessoal. Segunda coisa, avaliar, tá? Só lembrando, eu sei que a maioria, eu ainda não recebi
né? Eu até pedi lá pessoal para saber quais alunos fizeram avaliação ou não. Eu não vou cobrar, não é obrigatório, mas sempre fica esse meu discurso da sensibilização para que as pessoas façam pela importância que é, gente, da gente pautar uma série de melhorias na faculdade, tá? Tem gente que acha que não, isso não dá em nada, não dá sim, desde troca de professor a uma série de outras mudanças também. Não que o objetivo seja esse, tá, gente? Troca de professor, nem demissão, nem é isso. Mas sim professor que às vezes não dá certo com uma ou outra matéria. Então ele precisa desse feedback para saber exatamente, olha, essa matéria não deu liga, então vamos colocar outra, vamos mudar aquela coisa toda, tá? Então, de novo, fica assim, meu pedido, a gentileza de vocês, tá? E aí fica registrado aqui, dentro do possível, quem ainda não fez, se puder fazer, gasta um tempinho lá, gente, mas é coisa rápida, até porque está muito facilitado pelo próprio, pode fazer no próprio celular, então ajuda bastante aí. Bom, dito isso, eu tinha falado aqui, né, gente, nós já acabamos essas 2 unidades, só lembrando, a gente viu todo o processo da teoria da administração, em especial todos os desdobramentos da administração científica e da teoria clássica, pautando, pessoal, que a teoria clássica é que passa a ser depois quase que o fio condutor dessa introdução, ou seja, quase tudo que vem depois de teoria são teorias que beberam na fonte da teoria clássica e na da abordagem humana, da abordagem humanística, ou seja, são as duas, de certa forma, são as duas teorias que acabam norteando as demais teorias. Então, são as mais importantes. Então, não que uma seja melhor ou pior do que a outra, pelo contrário, são todos processos que foram sendo assimilados pela ciência da administração, em que, à medida que a gente vai incorporando, avaliando uma série de desdobramentos, a gente acaba, então, introduzindo no ideário administrativo uma série de processos que precisam ser levados em conta. Então, se não fosse a abordagem humanística, a gestão ela seria puramente mecanizada, sem levar em conta o processo do ser humano em construção, tá? Ao mesmo tempo, se não tivesse a teoria clássica, ficaria o tempo todo só voltado muito para essa questão da necessidade, da motivação, sem levar em outros rigores administrativos necessários, umas racionalizações, tá? Então é como se a gente estivesse juntando aqui a racionalidade da teoria clássica com o processo humano da abordagem humanística, tá, gente? Então, os dois são os carros-chefes aí, e aí por isso você tem 2 capítulos decisivos aí, a teoria clássica fechando a unidade 1 e a abordagem humana agora iniciando, conduzindo todo o processo, tanto que a unidade 2 inteira trabalha o processo da abordagem humana. Não que fique focado só na unidade 2, tá, gente? A gente vai falar o tempo todo, você fala da teoria clássica e abordagem humana nas outras teorias também. E na hora que a gente chega aí eu tenho toda a abordagem estruturalista que a gente viu na aula passada, hoje nós vamos ver a teoria da burocracia. Na próxima aula, eu até ia juntar hoje, gente, porque a teoria da burocracia ela é muito simples, mas como a teoria crítica ela é um pouco mais elaborada, um pouquinho mais densa, aliás, eu nem colocaria, eu entendo quando eles colocam teoria crítica, mas na verdade você tem ali uma teoria neoclássica e outras abordagens junto com a teoria crítica. E como ela é um pouquinho mais robusta, né, então para poder juntar a burocracia com a crítica, hoje eu vou falar só da teoria da burocracia, né, muito simples, muito tranquilo, e na próxima aula a gente vê a teoria crítica. Se der, na próxima aula dá para puxar um pouquinho a questão da abordagem sistêmica, tá? Mas só para vocês saberem que nessa unidade 3 a gente vai ver então uma série de processos que vão de encontro às duas principais, e aí falando entre aspas, as 2 principais teorias que é a clássica e a humanística, tá, gente? Porque é isso que vai dilatar todo o processo de abordagem. Então, então a gente vai vendo agora uma nova série de aprimoramentos da administração, passando por essas teorias, e na próxima unidade, unidade 4, aí a gente vai poder trabalhar 2 por dia, sem problema algum, em que a gente vai ver as abordagens contemporâneas. A próxima aula é que é feriado, não é isso, pessoal? Se eu não me engano,
É dia 2, não é isso? 2 de novembro. Que feriado que é 2 de novembro, gente? Finado. Finados, é isso mesmo. Todos os santos é dia 1º, isso mesmo, finados. Então, na próxima aula, a gente não tem a aula. Então, no dia 9, eu termino a teoria crítica. Provavelmente, eu puxo a abordagem sistêmica. Por quê? Aí a gente fica com crédito aí se precisar de uma outra. Mesmo que não dê para puxar, gente, a gente mantém esse cronograma que está aí. Dia 16, a gente vê abordagem sistêmica. E aí, do dia 23, a gente vê as duas. A contingencial e o toyotismo. Aí já são as coisas mais modernas, mais atuais e tudo mais. Depois, no dia 30, a gente vê o processo da reengenharia, que já mudou de nome várias vezes, mas tem vários processos que é legal chamar a atenção aí. E, por último, finalizando a questão da inovação em tecnologias de gestão e competitividade, tá? Então, aí a gente fecha o processo. Eu ia passar um trabalho, mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar o trabalho para vocês no dia 9, tá, gente? Que aí dá tempo de vocês. Aí vocês aproveitam o feriado, fica uma coisa mais tranquila. É um trabalho vocês me entregarem no final da disciplina, no dia 30 do 11. Tá legal? Ok? Demorou, professor. Ok. Bacana. Então vamos lá. Então, pessoal, teoria da burocracia. A gente vai começar agora. Muitos de vocês já ouviram falar do termo burocracia e eu fiz questão de colocar aí agora, nesse slide, duas apresentações da burocracia, tá? E aí o que é Venato, ele é interessante que ele vai pegar ali que pelo conceito popular ou pelo senso comum, o pessoal entende burocracia como algo extremamente negativo, né? E a burocracia, da forma como ela foi redesenhada, a gente tem essa impressão mesmo. Fulano é burocrata, o sistema público tem uma burocracia absurda. Então, dá aquela sensação, como está aí, de atraso, de nada eficiente, de uma série de questões. Então, vamos ver a frase que a Venata tem, que coloca assim, ó. Segundo o conceito popular, a burocracia é entendida como uma organização em que o papelório se multiplica e se avoluma, impedindo soluções rápidas ou eficientes. De certa forma é verdade, tá, gente? Mas aí nós vamos entender isso depois. O termo também é empregado com o sentido de apego dos funcionários aos regulamentos e às rotinas, causando ineficiência à organização. Ok, vamos lá. O leigo passou a dar o nome de burocracia aos defeitos do sistema, que nós vamos chamar de disfunções, o próprio Weber chama de disfunções, e não ao sistema em si mesmo. E aí, vamos ver o próprio pai da criação da palavra, o Max Weber, um sociólogo alemão, tá, gente? Uma pessoa incrível, escreveu livros interessantíssimos. O mais famoso dele é o chamado Economia e Sociedade. Uma pessoa muito à frente do seu tempo, e era uma pessoa que tinha uma capacidade de analisar de tal maneira, né, a sociedade, que ele morreu doido, tá? Só para vocês terem ideia. Né? Então, ele estava tão à frente do seu tempo que a própria incompreensão de uma série de processos, ele acabou ficando doido porque ele vislumbrava uma série de situações e processos envolvendo a sociedade e que ele acaba ficando desgostoso com uma série de questões que a médio e longo prazo não teriam as mudanças que ele, por exemplo, desejaria. Só para vocês terem ideia, todo esse processo de teoria da burocracia, ela foi escrita na década de 1900, não, só foi publicado 20 anos depois da morte dele. Então, para você ter ideia, ele escrevia, fazia os manuscritos, deixava guardado, e quando localizaram e publicaram, você tinha todo um compêndio, uma ciência, uma capacidade absurda, que pelo menos 20 anos depois ela foi publicada, e mesmo assim, quando ela foi publicada, veja bem, gente, 20 anos depois que ele tinha morrido, né? A maioria ainda não compreendia tamanho o processo dele. Então, era uma pessoa que tinha capacidade de avaliar, assim, de fazer uma análise da sociedade absurdamente rigorosa e acertava assim, plenamente. E aí o Weber vai colocar assim a burocracia. A burocracia é a organização eficiente por excelência. Então, olha como é que vai contra o termo que a gente está acostumado a dizer, né? E para conseguir eficiência, a burocracia explica nos mínimos detalhes como as coisas devem ser feitas. E aí, pessoal, é o que o pessoal tem essa maneira de achar, né? O Estado tem um apego
né, a uma série de regrinhas, de procedimentos, de padrões que acaba atrasando, né? Depende. O atraso, ele talvez, essa ideia de atraso, ela talvez seja mais pelo nosso imediatismo, essa capacidade de a gente tem de querer as coisas rápidas demais, e ao mesmo tempo a gente esquece que quando você está lidando com administração pública, em que você é um responsável ou parte da responsabilidade de prover o dinheiro público, ou seja, dinheiro de todo mundo, você tem que ter uma série de procedimentos que garantam a transparência, a lisura, vários mecanismos que não possam permitir, por exemplo, o abuso, a apropriação indébita, o roubo, a má-fé, a falta de ética, uma série de desdobramentos aí, tá? Porque aquela coisa, né, gente? Todo o dinheiro que alguém que trabalha com área pública recebe, ele tem que contabilizar e deixar isso bem claro lá para todo mundo, caso alguém venha questionar. Se ele não faz isso, ele é corrupto, ele é ladrão, aquela coisa toda. Se ele faz e detalha tudo, ele é muito cheio de coisinha, fica colocando centavozinho, aquela coisa toda. Eu estou falando coisas que eu já ouvi, tá, gente? Eu já trabalhei no Estado, impressionante como que tinha essa coisa, né? E na hora e você é cobrado exatamente por um rigor, né? Quem é funcionário público, você tem que ter esse rigor, mas ao mesmo tempo quem está por fora acha que tem toda uma morosidade ali. Claro que você tem uma série de comportamentos, eu não vou entrar na questão de que o funcionário público, pelo fato dele ter uma estabilidade, ele não trabalha com o mesmo afinco que poderia ser um funcionário na administração privada, por exemplo. Ok, gente, tem pessoas e pessoas, tem uma série de questões, tem um certo acomodamento, sim, mas a gente não pode questionar o serviço em si. Talvez a gente questione a pessoa, mas o processo burocrata é exato, como diz o Weber, é a organização por excelência. Então a gente tem que sempre desmistificar esse nome. Por mais que a gente continue usando burocracia para penalizar, tá, gente? Mas a burocracia, na sua essência e origem, ela é um processo de eficiência. Então vamos entender isso aqui. Ó. Segundo Weber, né, a burocracia tem as seguintes características. E aí ele apresentou uma série, está isso no livro também de vocês, tá, gente? Ele apresenta uma série de características, acho que são 10 características, se eu não me engano, em que ele vai trabalhando quais são os processos, né, de cada área, de cada etapa, de cada processo, e ao mesmo tempo ele coloca ali, aí a frase do próprio Weber, né? Então a burocracia é uma estrutura social legalmente organizada. E era bacana que ele faz uma série de reflexões, claro que aqui está resumido, né, gente? Mas ele faz uma série de reflexões para explicar o porquê da burocracia ser o que é, ser a eficiência que é, mais do que isso, ser o ápice do Estado em trabalhar adequadamente. Né? Benditos de todas as nações se todo mundo cumprisse adequadamente o que está ali na questão da burocracia. E, além disso, pessoal, e aí fazendo já uma comparação, hoje, com a tecnologia, que ela agiliza uma série de processos, a própria tecnologia no serviço público ela é altamente burocratizada. Não no sentido negativo, mas pelo contrário, no sentido correto da expressão, da ideia original, né? Porque quando eu tenho uma tecnologia que facilita, ela já tem as regras. Hoje você já tem uma série de cálculos de impostos que são calculados automaticamente pelo fato da lei estar lá, claro. Então, você tem uma série de processos, de aplicativos, de sistemas que facilitam o processo. Antes ficava na mesa do funcionário que ele ia calcular item por item, gastava lá um mês fazendo um processo aí para poucas coisas. Hoje é automático. Então, muita coisa melhorou. Hoje o Estado está mais ágil. Eu não vou entrar no mérito aqui do tamanho de Estado, se tinha que ser menos gente, menos funcionário. A tendência com a tecnologia, com a inteligência artificial, com os próprios aplicativos e outras dinâmicas sociais, a tendência cada vez mais é você ter menos funcionário público, né? Porque você vai ter uma série de processos automatizados. Só para ilustrar isso que eu estou dizendo, né? Deixa eu ver se a câmera está funcionando. Deixa eu falar isso aqui com câmera para vocês. Não sei se está ok, tá? Só para ilustrar o que eu estou dizendo, pessoal, e isso é interessante, vai chegar, não sei se você sabe, algumas profissões, parte delas vão ser
automatizadas, vão ser incorporadas pela tecnologia. Direito, a contabilidade, psicologia, uma série de processos. A psicologia ainda é discutível, tá, gente? Mas tem uma série, a própria administração, você vai ter algumas questões que são automatizadas. Então, por exemplo, no direito, vai chegar uma hora que você não vai mais perder tempo, né? O advogado tentando calcular a culpabilidade, a questão da aplicação de pena ou da multa, por exemplo. Olha, vai ter lá o crime, vai estar a classificação, fez, não fez, está aqui, ó, fez, participou integralmente, não participou, aí você tem uma série de distribuições e elas vão ser automatizadas, e aí a pessoa que for pega, por exemplo, um determinado crime, em que foi lá preso em flagrante, tem uma série de processos, automaticamente já sai a pena dele, tá? Então, ou seja, há uma série de jurisprudências que estão sendo para isso, e a tendência vai ser uma coisa mais rápida, mais célere, mais eficiente. A própria contabilidade, a pessoa entregou o imposto, né, arrecadou quanto? Quanto que ela vendeu ao longo do mês? Então, em vez de você ter aquela coisa de pegar nota por nota, registrando, fazendo a contabilidade, para depois somar o total e dali calcular o imposto, a tendência com a tecnologia vai ser um processo assim, olha, a pessoa já vende, automaticamente já emite ali qual que é o valor que gerou, né? Quanto que ele vai ter que pagar de imposto, quanto que vai de lucro, quanto que vai. Isso tudo já sai automaticamente registrado lá nos livros da empresa, né? Então a tendência cada vez mais vai ser isso, tá, gente? Ou seja, né? E aí você tem uma velocidade no trato das informações, garantindo essa eficiência aí. O futuro vai ser assim, não tem como fugir disso, tá? Alguns países vão demorar um pouco mais, outros, né, outros menos, mas é um processo que a própria tecnologia já vem mostrando isso. Com o processo da pandemia, então isso vai ser mais garantido ainda, né? A própria incorporação do trabalho remoto, do ensino à distância, de quase tudo ser meios digitais, né? A tecnologia, então ela está rompendo a barreira de quem tinha resistência de fazer compra pela internet, de comprar, de receber produtos, de usar vídeos e uma série de outros processos. Então a tendência cada vez mais é você criar uma sociedade digital e aí, inevitavelmente, pessoal, nós teremos no futuro, não tenho dúvidas quanto a isso, tá? Nós teremos no futuro, o censo vai ser online, então vai ter um aplicativo para você fazer um censo, aquele censo que você faz de 10 em 10 anos, então a tendência ele pode ser até anual, em que você tem lá uma série de informações que você preenche em 5 minutos. O próprio voto, o TRE abriu um projeto para poder fazer um teste em uma ou duas cidades, para poder ter eleição online usando celular. Imagina bem isso, gente. Claro que você vai ter um aplicativo que você é cadastrado, e aí abre lá, olha, da tal hora do dia tal, você pode votar nos seus candidatos. Então imagina isso sendo via aplicativo. Óbvio que eles vão testar segurança, testar uma série de processos. Mas só para dizer que, e aí sim, aí já fechando essa minha delonga, né, esse comentário aqui, a tendência qual que vai ser? Chegar nesse conceito de burocracia que o Weber apresenta claramente, né? E essa tecnologia vai exatamente se basear nesse estudo, nessa teoria correta, né? Desse sentido da palavra burocracia correto, para poder, então, saber direcionar essa série de aplicativos e automações necessárias aí. Então, vamos lá. As características do Weber, então, são essas. O caráter legal das normas e regulamentos, né? E aí, gente, é uma coisa até óbvia, né? Toda norma e todo regulamento tem que ser estabelecido previamente e tem que estar por escrito. Olha o que o Weber coloca. Parece óbvio, né? Ah, mas é assim mesmo. Depende. Não, e aí está dizendo o seguinte, olha, todo servidor ou toda pessoa, qualquer que seja a situação, tem que se adequar a algo que está por escrito e que já foi previamente discutido, elaborado, repensado e tudo mais, e está lá publicado. Acabou. Então você tem esse caráter legal de uma norma. Você, olha, eu faço o que eu faço porque eu estou seguindo uma lei, uma norma, um regulamento, um procedimento. Então você tem uma série de processos que isso garante ao mesmo tempo, né? Aquilo que o funcionário pode ou não pode ao tratar a coisa pública, né?
seguindo todo um conhecimento que para toda a sociedade, olha, ele só pode fazer isso porque é isso que está dentro do que está permitido ou não permitido. Acabou. Então você tem lá o processo do caráter legal. Isso aí presumo que tudo é baseado em uma legislação própria, claro, né? É uma legislação definida antecipadamente né, de como que essa organização, o Estado ou a empresa, ou qualquer que seja o processo, deve funcionar. Isso abrange todas as áreas da organização, e a gente fala que é legal porque ela é aceita que os meios, todos os meios coercitivos, o meio de forçar as pessoas a fazerem, devem ser capazes de impor disciplina. É assim, olha, você tem um horário para chegar, você tem um processo para fazer, você tem uma meta para bater, você tem uma série de questões. Aí como é que eu sei disso tudo? Está aqui publicado e escrito. Acabou. A empresa é assim, gente. Então, da mesma forma que na empresa você tem uma série de procedimentos a serem seguidos, não seria diferente no Estado também, tá? Então, a burocracia, ela apresenta aí o caráter legal de toda norma e regulamento, exatamente para poder dirigir e direcionar. Então, portanto, a burocracia é uma estrutura social, né? E aí que impacta diretamente toda a sociedade legalmente organizada. Então, tem uma organização legal por trás. As coisas são o que são. A gente pode até não concordar, pessoal, com a lei, mas se é lei, tem que cumprir. Se você não concorda com a lei ou a gente não concorda com a lei, a gente pode tentar mudar a lei. É para isso que serve o Congresso, a Assembleia Legislativa, uma série de processos aí, tá? 2 lá, o caráter formal das comunicações. Então, olha que bacana como que ele já, naquela época, ele já colocava e vislumbrava isso. As comunicações de decisões e ações administrativas são formuladas e registradas por escrito. Então, toda e qualquer decisão que o meu patrão tome ou que qualquer pessoa no Estado tome, as coisas têm que estar lá claras, as decisões legais ou não, seguindo a regra ou não, ou todo desenrolar dessas ações tem que estar lá registrada por escrito. Gente. Então está lá, foi elaborada, formulada, repensada e tudo mais, e está aqui, ó. A partir de hoje, determinados processos vai direcionar isso, isso, isso. Não tem essa coisa de achar que é igual numa empresa, né, gente? Grande parte das empresas que quebram com um ano de atividade e tudo mais, uma das 58% dos problemas dessas empresas se deve predominantemente por problema de comunicação. Por quê? Às vezes você tem lá um diretor, um presidente que determina uma determinada coisa, mas ele não soube passar ou comunicar ou falar a linguagem do funcionário adequadamente, o que implica não ele achar uma coisa e o outro interpretar outra, tá? Então, na hora que eu tenho um processo de formalizar essa comunicação, levando em conta não só decisões, orientações, ações, estruturações, tudo isso tem que estar lá claramente registrado por escrito. Para quê? Para garantir lá, né, a comprovação do processo, toda a documentação para que ninguém tenha dúvida, clareza na interpretação unívoca. O que é unívoca, né? Que só tem um sentido, né? Determinada coisa ela só tem um sentido, ou é isso, não tem mais nada disso. Principalmente no tocante à administração, tá, gente, né? Por mais que no direito você tenha uma série de interpretações, determinados processos não. Então, ou você faz ou você não faz. Acabou, é uma coisa bem simples, tá? E esse processo de comunicação sendo repetitivo e contínuo, a burocracia ela vai utilizar essas rotinas, né, os manuais, os formulários para facilitar essa comunicação. Então, olha como que o Weber já pensava num processo de estruturar um treinamento e desenvolvimento, né? Imagina você indo trabalhar numa empresa e aí na primeira semana ou no primeiro mês você vai ter todo um treinamento. E grande parte desse treinamento vai tá baseado em uma série de rigores, de procedimentos, de rotinas mapeadas e determinadas por escrito, em que você vai ter que levar aquilo ali e incorporar uma série de aprendizados, de rotinas, a partir do momento que você passa a trabalhar ali, né? Então, na hora que você chega num setor novo, a primeira coisa que tem que estar clara para você, e isso vale no dia a dia, tá, gente? Começou a trabalhar hoje, essa semana. A primeira coisa que você tem que perguntar para o seu chefe imediato é o que você espera de mim, o que é para eu fazer, né?
E isso tem que estar claro. Eu mesmo, quando eu lembro que eu fui trabalhar em empresa que a pessoa assim, ok, chega, senta aí e começa a trabalhar. Legal, mas fazer o quê? Né? Deixa eu ver aqui. A pessoa não sabe. Claro que eu fui contratada para uma função específica, né? Mas que aí a pessoa ficava. E aí era uma função extremamente simples e a pessoa também ficava assim. Depois, sabe, não tinha uma real necessidade, era até engraçado isso, não tinha uma real necessidade da demanda por um funcionário ali naquele caso. Então é uma questão que, quando você é contratado, geralmente o RH ele já tem lá, claro, qual que é o perfil que está sendo contratado, quais são as atribuições que vão ter que ser exigidas, quais são os direitos que você tem como funcionário, os deveres que você tem que cumprir, né? Tudo isso vai estar mapeado e tem que estar por escrito. Se não tiver por escrito, fica sempre eu disse, né? Você entendeu, não, né? E por isso que quando você tem um processo que está lá por escrito, que está comprovado, documentado, não tem dúvida. Pintou uma dúvida, vai lá e vê qual é o seu papel, qual é a sua função. Até para evitar, pessoal, você está trabalhando numa função e começa a fazer outras funções de outros setores, né? E aí, quando algo der errado, a culpa ainda é sua pelo fato de você não ter feito adequadamente algo que não era nem o seu papel, por exemplo. Havia muito amadorismo nas relações trabalhistas no passado que elas aperfeiçoaram demais por causa do próprio RH estratégico. Então, segundo Weber, a burocracia é uma estrutura social formalmente organizada. Então, ela é legal, a gente viu isso, e ela também tem que estar uma organização formal, em que as pessoas saibam claramente qual é o seu papel dentro da uma empresa privada, seja na administração pública, por exemplo, tá? Aí, continuando, a gente vai ver o caráter racional e divisão do trabalho, né? Que é um processo sistemático que garante toda a racionalidade quanto à eficiência em relação aos objetivos a serem atingidos. Em que eu vou ter que criar toda uma racionalidade para saber aquilo que eu estava falando. Qual que é meu papel, o que eu tenho que entregar, e é exatamente isso que vai ser medido. Olha, se eu sou eficiente em entregar determinado, né, meta ou objetivo ou atribuição, ou se não sou eficiente em relação a isso, tá? E aí que entra essa racionalidade, exatamente da gente saber claramente como que é esse processo das funções. Como a gente viu lá no FAIOL, por mais que você tenha lá uma departamentalização, você está dividindo em setores, você está dividindo em atividades, cada um especializado na sua área de atuação, e dentro dessas áreas de atuação você tem uma série de outras divisões em que cada um vai ter que ter lá a sua responsabilidade, o seu papel claramente definido. Então tem todo um processo racional. Então, esse caráter ele é empregado na atribuição dos cargos, e aí, além dos cargos que você vai trabalhar, isso tem que estar mapeado lá claramente, e cada membro tem funções específicas, competências, responsabilidades bem delimitadas. Ou seja, resumindo, cada um deve saber qual que é a sua tarefa, sua capacidade de comando, seus limites de tarefa para não os ultrapassar e interferir na competência alheia, tá? E na hora que eu tenho esse processo dessa divisão do trabalho, o próprio mecanismo da divisão do trabalho, ele foi criado para ter mais eficiência. A gente vai lembrar do Taylor, né? O Taylor já vai lá propor uma série de divisões, pessoas que tinham mais facilidades, outros que não tinham mais facilidade, cada um na sua área específica, dando o melhor de si em cada processo. Um detalhe, se eu faço um determinado procedimento que eu não tenho que fazer o do outro, isso é do outro, tá? Então, olha como que eu preciso saber claramente essa racionalização, né? Do qual que é a minha tarefa, qual que é a minha função ali dentro. Então, não basta eu ter tudo por escrito, ser bem instruído em relação a isso, mas tem toda uma lógica do procedimento aí, toda essa racionalidade em relação a esse processo aí, tá, gente? Então, olha como o Weber já falava isso, né, naquela época, tá? Impessoalidade das relações, e aí, olha que interessante, quando você vai fazer a descrição das atividades, não em função das pessoas, mas dos cargos. E aí que é interessante, porque nós, eu falo nós, assim, eu trabalho com vários professores, que os professores às vezes acham assim,
Ah, fulano está me perseguindo. Não, você está sendo cobrado em cima de um papel que é o papel de professor, o papel de um administrador, um papel de qualquer que seja a função, a gente tem que saber claramente o meu papel ali, porque a gente vai ser cobrado, a gente vai estar ocupando aquele papel, e não é o Rodrigo, não é os alunos, não é o Adão, não é ninguém que está ali, é o papel da pessoa. Então, e quando eu determino, né, as relações de trabalho em cima das funções, né? Claro, né, gente? E aí fazendo um adendo aqui, óbvio que quando você conhece as pessoas são legais, elas enriquecem, animam o ambiente, criam uma sinergia, isso é bacana, óbvio. Mas na hora de ser cobrado, nós seremos cobrados nos nossos papéis, nas nossas funções. Não as pessoas, mas fulano é legal pra caramba, ok, mas o papel dele, ou a função dele, o que ele deveria fazer, ele não fez, né? E aí que é interessante, quando você cria essa impessoalidade, não que você seja frio com as pessoas, né? É um processo de profissionalismo que no Brasil está começando a romper essa diferenciação agora, né? Por quê? Tá, igual tá ali, ó, o poder é impessoal e deriva do cargo que o participante ocupa, né? Então, assim como, então, por mais que alguém lá, fulano é chefe e ele está mandando, ele manda porque ele é o chefe, não é porque ele é o fulano, não. Assim como o empregado subordinado, ele obedece, né? Não porque ele vai obedecer, mas é porque é a função do cargo, é a hierarquia do cargo, né? Então essas questões, gente, elas são impessoais. E tem gente que às vezes confunde isso, né? Fulano está cobrando muito de mim. Não, ele está cobrando do seu cargo. Eu mesmo já fui trabalhar em alguns setores, e o pessoal chegava para fazer reclamação de gerente. Mas ele cobra muito de mim. Não, ele cobra do seu cargo, ele não está cobrando da sua pessoa, né? Até porque nada contra a sua pessoa, só que tem que você não estar focado naquilo que você deve fazer. É isso que ele está cobrando, né? E toda relação ela deve ser impessoal. É muito comum, gente, não sei se vocês já passaram por isso. Fulano me demitiu porque ele não gosta de mim. Não, é porque você não cumpriu o que se esperava na sua função. Pronto, né? Então parece que não, agora é que está começando, né? Então, assim, isso já tem tido uma transição, mas aos poucos o Brasil está incorporando essa impessoalidade. Não quer dizer que tem que ser frio, não, tá, gente? Mas é aquela coisa de amigos, amigos, negócio, negócio, dizer claramente, com transparência, sem deslumbre, sem nada, sem falsa esperança, sem nenhuma falsa análise, é dizer claramente, olha, e é muito a questão do as pessoas começam a treinar agora. Fulano, estou te chamando aqui, por isso, tem aqui tais coisas que você tinha que fazer, você não fez. Porque você está com perseguição, não sei o quê, fulano me persegue. Não, não, vamos separar a coisa. Você entregou? Não. Ok, então você não entregou. Por que você não entregou? Por isso e isso. Então, você tem uma carência de aprendizado aqui sobre isso e isso. Ok. Então, na hora que você começa a trabalhar com as pessoas vão percebendo que não é perseguição, não é nada disso, é simplesmente questão de cargo. E por que eu falo que tem evoluído, tá, gente? Porque agora é que o próprio RH ele está deixando de ser muito DP, ele está começando a incorporar vários mecanismos de melhoria. Claro que ainda tem muito RH que ele só trabalha com contratação e demissão, tá, gente? Mas o RH agora ele tá criando a roupagem de treinamento, de motivação, a parte estratégica, uma série de, por exemplo, que eles começam, olha, vamos realocar as pessoas naquelas aptidões que elas têm naturalmente. Vamos fazer um teste, vamos fazer um treinamento, vamos fazer uma série de observações para saber quem tem que estar em tal lugar, qual que é mais fácil a pessoa, onde que ela tem que trabalhar, como que ela tem que trabalhar. Então as coisas ficam mais claras. E aí, quando eu tenho impessoalidade, as pessoas vêm e vão, mas os cargos permanecem. O que interessa numa empresa é o cargo. E nós estamos em determinados empregos pelo cargo que ocupamos. Acabou no ponto, o cargo acabou, houve uma mudança, não vai, então mudam-se os cargos, né? Não as pessoas, tá, gente? A pessoa se adequa àquele cargo ou não, deixa de existir tal, então é substituída, é colocar, não se adequa ao cargo, muda, né? Ou então vão colocar essa pessoa em outra área, em outro processo, e a dinâmica trabalhista é assim, tá? Portanto, a burocracia é uma estrutura social impessoalmente organizada. Então, ela tem que ter essa impessoalidade que denota um profissionalismo aí, tá? Alguém quer comentar alguma coisa até aqui, gente?
Eu só queria falar que numa empresa tipo o que você tinha falado agora há pouco, pessoal. De vez em Ah, quando eles fazem essa entrelação de cargos. Tipo assim, uma pessoa que está nesse cargo hoje, sei lá, tá um ano nesse cargo, o ano que vem ela tá em outro. Pra meio é, que mudar a mentalidade dela. não, não só modalidade, que sair daquela zona de conforto, colocar a pessoa até para vestir a camisa do outro, né? Tipo assim, olha, tá vendo o que, que o fulano passa? Aquela coisa toda, que é inerente ao cargo, né? As empresas que fazem isso, elas conseguem ter um resultado melhor a médio e longo prazo, tá? Não necessariamente, porque às vezes, agora tem que ter um RH bem ativo, porque às vezes eles promovem algumas mudanças que você acaba até piorando a pessoa ou piorando a função, né? Olha, a determinado setor atendia e estava trabalhando bem, com as mudanças caiu muito a produtividade. Então, não necessariamente é fazer igual o pessoal fala do McDonald's, né? McDonald's você vai lá, então, numa semana você frita batata, na outra semana você está no caixa, na outra semana você está fazendo um hambúrguer, ou seja, tem uma série de mudanças que é interessante. Mas isso tem a ver o quê, gente? Primeiro com a aptidão da pessoa, se ela leva jeito ou não. Se a pessoa começou a queimar batata, queimar batata, queimar batata, provavelmente ela vai, olha, não dá para você ficar aqui na batata, você vai ficar em outros lugares, mas batata não é para você. Isso é uma forma até da gente se autodescobrir, tá, gente? E a grande questão que eu falo, até para vocês que são alunos, vocês são mais jovens, é sempre ter com a mente aberta. Olha, isso é legal porque é uma forma de aprender coisas novas, novas rotinas, novos processos, mas é aquele processo de se conhecer. Olha, isso aqui dá para mim, isso aqui não dá para mim. E a gente vai direcionando. Olha, eu sei o que, que eu quero, mas principalmente eu sei o que, que eu não quero como trabalho, né? E é uma forma bacana aí. Sua empresa mexe com o quê, Tiago? Você pode falar com o que, que ela trabalha lá? Bebidas. Ambev? Ambev lá, legal. Ambev Aham. tem muito disso mesmo. Agora, umas metas loucas lá, né, Tiago? Então, a coisa. Nossa, Deus do céu. Uma Por meta isso que atrás de outra. eu falo que essa questão da impessoalidade é legal, porque quando a pessoa está cobrando, ela não está cobrando do Tiago, por exemplo, ela está cobrando da meta, né? E aí você tem uma meta, não só. O próprio grupo passa a cobrar, né? Que é um processo natural, né, gente? Mas não é a pessoa em si. Claro que vai denotar assim, quando a pessoa não entrega, ou a pessoa não está dando conta, as pessoas acabam apelando para a pessoa que está ali, não um funcionário, por exemplo, que não vai. E aí a gente precisa amadurecer, tá? Mas lá é É isso loucura, hein, mesmo. Thiago? Lá é, Loucura lá. tipo assim, meus gerentes são todos gente boa, mas quando é pra pegar no pé, eles até liga pra você. Mas aí, Na mas hora. aí tá cobrando não do Thiago, mas do cargo, né? Ou da Sim, função, não é isso? sim, da minha É isso que tem função, que ser isso. trabalho. Agora é legal, Thiago, e aí eu falo até brincando, mas assim, na hora que eles te cobrarem para te institucional, opa, peraí, você está me cobrando da minha função ou você está me cobrando da minha pessoa, né? Porque é isso que tem que deixar bem claro também, gente, nessa via são duplo sentido. Olha, eu aceito ser cobrado sim, mas isso aqui eu não dou conta e estava ciente no RH, por exemplo. Então é uma forma de você pontuar também, gente, aquilo que nós damos conta, não. Olha, eu já tinha manifestado que eu não dou conta em determinada área, por exemplo, né? Então não era para estar aqui. Então eu não posso ser cobrado, eu, fulano, num processo. Se é algo mecânico, que é só questão de prática e tudo mais, tudo bem. Então vale a pena fazer a rotatividade das funções, sim. Mas se é um processo que leva em conta o caráter da pessoa, ou seja, a própria aptidão da pessoa, não, tem gente que é mais articulada, tem gente que é mais tímida, tem gente que é mais expansiva. Então tem uma série de questões que casam bem com determinados cargos. E esse rodízio é bom como autoaprendizado, mas não necessariamente as pessoas podem ser punidas num processo que às vezes o RH já detectou algumas dificuldades e às vezes insiste em colocar as pessoas para trabalhar num setor que não necessariamente tem a ver com a pessoa, tá? E aí eu falo isso porque às vezes assim, opa, legal, ser cobrado pela função é essa relação impessoal como a gente está trabalhando aqui mesmo. Legal? Bacana aí, Top, vamos lá, vamos top. continuar então aqui. Aí entra o processo da hierarquia de autoridade, então todos os cargos estão numa estrutura hierárquica, né? Claro, a gente já viu a questão do organograma, o próprio Fayol trabalha essa questão, né? A importância de trabalhar isso, né? Cada um desses cargos é subordinado a um cargo superior, né? Então tem todo o processo da autoridade, que a autoridade é inerente ao cargo. Então, e isso é bacana, gente, porque da mesma forma que vocês respondem a um superior, muito provavelmente alguns de vocês vai ter subordinados a vocês. Então, é um processo claro.
não só para poder dar vazão, tudo que a gente viu até agora, então tem um aspecto legal, tem a comunicação, e quem vai passar a comunicação de setor para setor vai ser essa hierarquia, né? Então, daí a importância de você ter claramente essa autoridade bem mapeada para saber a quem que você reporta, porque você vai ser cobrado exatamente dessa autoridade, caso você não se adeque, por exemplo. Então, é legal isso até para você mostrar claramente, né? E evitar uma série de distorções ou problemas, né, quando você tem uma hierarquia. A gente já viu a importância de se definir esses vários gerentes, subgerentes, supervisores, né, diretores, o próprio presidente, porque aí você tem isso que faz a empresa andar, tá, gente? Então, lembrando que a autoridade não é da pessoa, mas do cargo, né? Então a pessoa tem que saber proceder como autoridade, ela não pode simplesmente fazer algo por fazer, né? E o objetivo aí é reduzir o atrito ao mínimo, né? Utilizando contato oficial quanto às regras da organização, né? Então, está com algum problema, se reporta, né? Faz o contato com a sua estrutura hierárquica superior, né? Precisou vai ter algum problema que apareceu, alguma situação, alguma coisa, você tem que direcionar rapidamente, até como forma de fazer andar rápido a solução, por exemplo, tá? E aí, quando você tem e usa essa hierarquia, isso acaba, gente, protegendo os subordinados da arbitrariedade dos superiores, né? Tem gente que abusa do cargo de autoridade, né? Abusa do cargo de liderança, né? E na hora que eu sei que o procedimento, né, o que ele está cobrando e o que é em relação ao cargo dele, eu sei claramente dimensionar a cobrança pontual naquela função que eu não estou entregando, ou um processo que ele está extrapolando o papel dele e está usando de um abuso, por exemplo, né? Então tem todo esse processo de você, todo mundo conhecendo e sabendo claramente isso, você tem toda uma roupagem institucional de saber o que eu posso, o que eu não posso, o que me é permitido, o que não é, principalmente em relação à liderança e hierarquia, tá, gente? Então, portanto, a burocracia é essa estrutura social hierarquicamente organizada aí, tá? Então tem todo um processo e até agora a gente viu, olha que bacana, né? A pessoa diz assim, porque no setor público ou as empresas, elas têm líderes demais. Tem que ter, ainda mais, principalmente dependendo do tamanho da estrutura. É claro que quando você tem um escritório pequenininho, que é uma coisa muito mais, né, pessoal e tal e tudo mais, você tem todo um interrelacionamento ali, as coisas são mais tranquilas, mais caseiras, aquela coisa mais, uma sensação de camaradagem. É o que a gente vê lá na experiência de Hawthorne, por exemplo, quando as 6 mulheres foram trabalhar numa mesma sala, né, em que elas acabaram criando uma afinidade que deu certo lá e que desenvolveu uma série de processos de abordagem humanística. Ok. Agora, à medida que você cresce, e aí você deixa de ser 6 pessoas numa sala e passa a ser 600, 6.000 funcionários, você tem que ter toda essa hierarquia até para fazer as coisas e a própria comunicação funcionar adequadamente, tá? Aí vem o processo das rotinas e procedimentos padronizados, né? Que é um pouco daquela padronização, e aí está lá toda a rotina, todo o procedimento, as regras que definem o que todos lá dentro da organização têm que fazer, isso tem que estar lá, tem que ser padronizado para que todo mundo saiba claramente qual que é o papel de cada um. Essas atividades, esse perfil, elas são desempenhadas conforme os padrões definidos, seja para o nível hierárquico que ela ocupa, aos objetivos que ela tem que entregar, tá? E aí, gente, mais do que nunca, aí repetindo, como que o RH tem melhorado muito nisso, tá? Antes eu era meio implicado com o RH, mas é impressionante como que o RH ele tem absorvido uma série de mudanças. A própria dinâmica social do trabalho tem permitido isso, tá? E aí todo esse processo no nível hierárquico, esses objetivos, facilita a avaliação do desempenho de cada um para a máxima produtividade. Então, olha o Weber já colocando, né, todo o embrião do processo da avaliação do desempenho. Ou seja, para eu avaliar o desempenho de um determinado funcionário, tem que estar claro para mim, né, qual que é o papel dele, qual que é a rotina, o que ele tem que entregar, quais são os deveres, quais são as obrigações, quais são os direitos,
o que pode, o que não pode, se ele tem tempo de parar, não tem tempo de parar, uma série de questões. E à medida que eu tenho isso mapeado, isso claramente padronizado, fica fácil de eu avaliar esse desempenho. Então, olha como que a burocracia ela vai ser precursora desse processo de avaliação de desempenho, né? Que aí, na hora que eu crio essas regras, e aí o pessoal começa assim, mas cria regra demais, né? A burocracia tem essa coisa de criar, exatamente, ela está criando até como forma de otimizar, né, o papel de cada um à medida que eu tenho o desempenho de cada setor, de cada funcionário, de cada hierarquia, de cada liderança, né, sendo avaliado dentro dos papéis que cada um tem que entregar. Então, portanto, a burocracia fixa as regras e as normas técnicas para o desempenho de cada cargo. E se não fosse assim, gente, seria aquela coisa né, aquela completa balbúrdia lá, né, aquela coisa, aquela confusão total, ou seja, quem é que manda, quem que obedece, cada um faz o quê, como é que faz, qual que é o processo, e aí ficaria extremamente complicado. Então, uma forma de evitar esse caos é a burocracia, tá? Aí continua a característica, a competência técnica e a meritocracia, em que as pessoas são selecionadas, admitidas, transferidas e promovidas a partir de critérios de avaliação e classificações racionais e universais. Universal é o quê? Todo mundo sabe qual que é o seu papel, está claro quais são suas atribuições, isso é feito de forma racional e você vai ser avaliado naquilo, né? Dou conta de uma determinada função, ok, bacana, então vai ser promovido. Não dou conta, então vão te transferir. Continua não dando conta numa série de questões, então vão te demitir, admitir outro. Então, você tem todo um processo aí que, a partir dessas regularizações que a gente viu, desses regramentos, desse processo burocrático, né, eu vou saber mapear exatamente, né, o desempenho, a competência, o mérito, a capacidade de cada funcionário, né? Por isso que é interessante quando a gente começa, eu estava todo dia fazendo um treinamento de inteligências emocionais, né, gente? Assim, as várias inteligências múltiplas, e cada vez mais as pessoas agora ficam assim, eu não quero uma pessoa só boa em fazer conta, agora eu quero uma pessoa bem-humorada, né? Então você tem uma série de inteligências que vão sendo incorporadas. Então olha como que o leque dos papéis está se abrindo, levando em conta uma série de práticas, de competências, mas também de habilidades, de aptidões de cada um, né? Então isso que é bacana, porque é exatamente isso que está norteando esse novo funcionário do futuro, né? Principalmente agora em pós-pandemia, né? Eu já falei isso aqui, estou repetindo, como que agora um dos, né, pós-pandêmico é exatamente a contratação de pessoas que, além de saber fazer bem aquilo que ela está lá, a especialização dela, seja uma pessoa que domine, né, um trabalho remoto, um home office, sabe usar de alguma tecnologia básica, de programar uma câmera, de um áudio legal, de fazer uma conferência via online, de saber usar um aplicativo para isso, ou seja, olha como que a partir do processo, então eu levo em conta uma série de processos de desdobramentos desse funcionário, mas agora nos meus novos processos seletivos daqui para frente, eu vou ter que aplicar vários métodos, né, exames, concursos, testes, títulos que denotem, por exemplo, quais são essas pessoas que estão aptas ou não a trabalhar, trabalho remoto, trabalho à distância. Por quê? E aí não sendo negativo, tá, gente? Estão dando desdobramento que nós vamos ter esse processo pandêmico ainda por uns 3 anos. Mas vai ter vacina no que vem? Vai. Mas aí vai ter depois segunda onda, pode ser que tenha uma nova pandemia, um desdobramento dessa, mistura desse vírus com o outro. Então tem uma série de desdobramentos em que, para se pensar futuro, eu vou ter que ter funcionários que estejam aptos a trabalhar naquilo que elas são boas de serviço, aqueles que estão sendo contratados, mas que dominem também, né? Porque a depender de como vai ser a dinâmica trabalhista, né? A cada 3 meses eu tenho que ficar 1 mês em casa de isolamento, ou fico 3 meses em casa e 1 mês presencial, né? A gente não sabe como vai ser a dinâmica, mas eu vou ter que contar com pessoas que saibam atender comigo, né, trabalhar comigo presencialmente e à distância, né? Então, olha a importância de você avaliar, saber, né, criar critérios, uma série de rotinas
que leve em conta não só essas competências técnicas, esse mérito da pessoa de dominar várias regras, de dominar várias inteligências, né? Eu estava lendo outro de um artigo em que tem uma empresa que está contratando pessoas que sejam extremamente bem-humoradas para trabalhar atendendo as pessoas online, né? Então, assim, porque para você tentar quebrar um pouco essa coisa da barreira da distância, né? Você já chega uma pessoa que tem um astral, que a pessoa vai lá, opa, e aí, como é que você tá e tal, diferente daquela pessoa que vira e fala assim, olá, tudo bem, como vamos e tal. Então, olha como que você tem que incorporar uma série de desdobramentos aí. Portanto, a burocracia é uma organização que escolhe as pessoas pelo mérito, né? Então a competência de cada um mesmo, né? E também pela competência técnica, né? Aquilo que se espera nas empresas. Então, todo esse Professor, processo é burocracia. Oi. isso acontece, não sei se você conhece o Porta dos Fundos. Com a pandemia agora, os Ah, atores estão gravando dentro de casa mesmo, né? E se ele, tipo assim, cada um ganhou uma câmera profissional com microfone e tudo. Tipo, se eles não souberem mexer, como editar uma câmera, colocar o filtro assim, eles estão mais ou menos ferrados, porque, tipo, é, eles são atores e tem que saber mexer no equipamento. não, e se eles não sabem minimamente mexer no equipamento, acaba até a profissão deles, né? Ou seja, a função deles, Sim, que é aproximar da pessoa, ou fazer chegar até a pessoa a piada, o vídeo, a crítica, qualquer que seja o processo, ele tem que minimamente saber usar a tecnologia, né? E agora, imagina bem, quantos humoristas não conseguem usar a tecnologia? E aí? Fica sem emprego, né? sim, sim. Ele Veja só bem, sabe fazer aquele papel de atuar, fazer as suas piadinhas, mas colocar um filtro numa câmera, acho que a pessoa não sabe, não. e não que ela seja obrigada a saber. Aí que entra a questão do treinamento, do aprendizado, de correr atrás, tá, gente? Óbvio que ninguém vai ser desligado a uma empresa porque não foi dada a ela a chance de aprender. Agora, tem pessoas que são naturalmente mais desenvolvidas tecnologicamente, outras não, né? Infelizmente, né? Então, por exemplo, na área da educação, cada vez mais, ainda mais agora com o processo, vai ser menos professores presencial, né? Isso já estava predestinado, tá, gente? Até porque, mas eu não gosto de aula à distância. Ok, a gente não gosta. Mas essa geração nova que está vindo, que são os nativos digitais, alguns de vocês, os mais novos mesmo, é o pessoal completamente digital, né? Eu tenho filho, por exemplo, adolescente, filho pequeno, que fica, se deixar, fica no computador o dia inteiro e só se relaciona via computador. Eu que sou de uma geração mais antiga, gente, eu acho isso péssimo, porque eu gosto de ver gente, eu gosto de estar em contato com pessoa, mas a tendência agora é cada vez mais isso, né? E aí, como é que fica, né? Então vai ser um processo cada vez mais natural. Então entra esse processo assim, então a tecnologia chegou para tirar emprego. Não, para a gente se reinventar em outros processos. Então, se eu trabalho de um jeito que agora e eu não domino tecnologia, vou ter que aprender, vou ter que correr atrás. Por isso que a educação ela tem que ser sempre permanente, né? Para a gente estar sempre aprimorando e incorporando uma série de iniciativas e desdobramentos. Por isso que é interessante, gente, vocês que estão no segundo período, é, e eu falo assim, que é interessante vocês já começaram o primeiro período e o segundo numa situação completamente atípica, né? A aula remota, né? E isso pode ser um trunfo fantástico, ou seja, eu crio uma série de disciplinas, de aprendizados que vão me capacitar a estar correndo. E aí é interessante porque, igual outro dia, eu estava vendo um aluno reclamar, porque não sei o quê, porque eu paguei para ter aula presencial. Eu falei assim, ok, mas você já parou para pensar que os empregos do futuro vão virar e falar assim, eu quero pessoas que estudaram prioritariamente em aula híbrida ou aula remota, por exemplo, né? Por quê? Porque a sociedade vai ser remota, ou não sei se vai, tá, gente? Mas todos os processos da distância, da tecnologia, eles estão com força, vieram para ficar, e uma série de desdobramentos vai acontecer nisso. Saiu essa semana, inclusive, né? Várias empresas em São Paulo, né? São Paulo, vocês sabem, é o ápice do caos, né, gente? Você gasta, às vezes, dependendo de onde você mora, você vai pegar um carro, você gasta 2 horas e meia para chegar no ambiente de trabalho. Então, são 5 horas do dia você perde dentro do automóvel, né? Mas lá é tão grande assim, tem distâncias que. Uma vez eu fui em São Paulo que eu gastei só de metrô, gente,
uma hora dentro do metrô, 1h30 dentro do metrô, ainda tinha que depois pegar um ônibus para chegar no tal lugar, né? Em um ônibus de quase 20, 30 minutos. Então, olha como que as distâncias são grandes. E na hora que eu penso, houve esse processo emergencial, que a maioria foi obrigada a trabalhar em casa, ou criar mecanismos de trabalhar à distância, várias empresas já estão revendo e dizendo o seguinte, olha, daqui para frente eles estão começando a criar transformações e vão incorporar aos poucos para que logo de imediato agora 30% da semana, do trabalho da semana do funcionário, ele seja online, ele seja home office. Então, 30% dos dias que eu tenho que ir lá vão ser feitos à distância. Então, a semana de 5, 6 dias, 2 dias eu vou trabalhar em casa. E à medida que for aperfeiçoando uma série de procedimentos, práticas, rotinas e tudo mais, a tendência é aumentar para 50%. Então, olha que interessante, nós estamos falando de uma dinâmica social trabalhista em que metade da semana eu trabalho presencialmente, metade eu trabalho em casa. Então, você vai ter qualidade de vida maior, você vai ter uma produtividade, espera-se que você vai ter uma... Pensa bem, só de você não ter 5 horas no trânsito, pode ser 5 horas dedicadas a uma qualidade de vida, e aí pensa bem, gente, você não tem que pegar um trânsito, trabalhar 2 horas e meia para chegar no serviço, você já chega irritado, nervoso. Imagina a produtividade que você vai ter de não ter que ficar deslocando todo dia, por exemplo, né? Então, é um processo que aí vai impactar no clima, no trânsito menos carregado, numa série de trabalhos que a gente ainda não consegue nem mensurar, né? Então, esses estudos que já estão acontecendo em São Paulo e em várias cidades, várias capitais no Brasil e no mundo, né, vão ditar a nova regra, né, de comportamentos daqui para frente. Então, vocês alunos, principalmente, que já estão incorporando os princípios administrativos desde já, vocês já têm que estar antenados para essas mudanças, né, não vou nem dizer necessárias, mas mudanças que vão ser o dia a dia, vão ser a rotina do processo futuro aí, tá? Quem quiser qualquer coisa, fica à vontade para comentar aí, tá, gente? E a outra competência é a questão da especialização da administração. Como, né? Em que e aí eu vou criar todo um processo especial que o dirigente não é necessariamente o dono do negócio ou o grande acionista, mas um profissional especializado na administração, afastando o capitalista da gestão dos negócios. O que o Weber queria dizer, gente? A administração é um processo em que eu me especializo. E aí eu tenho que separar o dono, a pessoa que injeta o dinheiro, o capitalista, do administrador, tá? E isso é vantagem porque determinados processos, e aí quem trabalha, às vezes, aí pegando o Thiago aí que fala lá da Ambev, por exemplo, você tem uma série de acionistas que, se não tivesse o papel administrativo dos gerentes, dos diretores, do CEO, do presidente, quem quer que seja, pelos acionistas, você teria uma série de iniciativas que provavelmente já teriam complicado a vida da Ambev, como é a vida da Croton, no caso da Pitágoras, por exemplo. Olha, tem coisas que o administrador vira e fala assim, não, nós vamos seguir determinados procedimentos porque é a forma correta de trabalhar, né? E os resultados vão vir em cima dessa forma. Porque se for seguir, por exemplo, cabeça de burocrata, de capitalista, de acionista, gente, ele vai querer, às vezes, um lucro, comprometendo uma série de desdobramentos que poderia pôr a perder até o próprio negócio em si. Eu já trabalhei com várias gestões de projetos em que você tem os stakeholders, né, que são os acionistas ou os grandes interessados, que começa a dar pitaco. Não, mas eu quero que faça dessa forma. Ok, mas essa forma não é adequada por isso, isso, isso. E aí você tem que ser um administrador, um especialista nessa gestão, né, de saber conduzir o processo para explicar para ele por que determinados procedimentos vão ser de um jeito e não de outro, né? Porque se for seguir o jeito desse stakeholder, você acaba comprometendo a própria, né, saúde financeira ou operacional do negócio, tá? Então você tem todo esse processo de afastar um pouco isso, né? Os meios de produção são do burocrata, né, são de propriedade do burocrata, e os funcionários não podem vender, comprar ou herdar sua posição ou cargo, né? Então, você incorpora um papel ali, um processo dentro da forma produtiva. Por exemplo,
se eu tenho os meios de produção, né, que é terra, capital e trabalho, às vezes o burocrata, o administrador, o chefe, ele vai entrar com o local, vai entrar com o maquinário e nós entramos com a mão de obra. E quando a gente entra com a mão de obra, eu não posso, né, vender o maquinário que eu estou trabalhando, porque ele tem de outra pessoa. Então, são cargos separados, funções separadas, entregas diferenciadas, cada qual no seu processo, seguindo claramente suas regras, as suas atribuições e fazendo essa máquina girar. Por isso que a gente viu lá a própria departamentalização, em que eu crio essas várias funções para poder enriquecer o processo. E quando todo mundo trabalha nessa funcionalidade, aí a função, gente, a palavra função, funcionalidade ou funcional, vem do sistema, né, do ser humano mesmo, né? Os órgãos trabalham num processo de funcionalidade. Um órgão funcionando, atendendo ao que o órgão, e aí precisando de outro órgão que funcione também na sua. Então, essas várias funcionalidades, cada um tem que exercer claramente no seu próprio papel. Então, olha o processo de você se comprometer naquilo que você faz, de ser profissional, de ser especializado, dominar aqueles assuntos que você, né, trabalha, sem se deixar pautar por influência externa, humores, vaidades, opinião pública, uma série de questões específicas a isso, né? Eu falo que uma vez eu fiz um trabalho que se envolvia, eu trabalhava com 34 prefeitos da região metropolitana. E aí, num seminário que eu fui com esses 34 prefeitos, aí o pessoal falava lá assim, porque a gente tem que fazer isso para atender o povo, a gente tem que fazer isso para atender o povo. E o grande processo do administrador público, que é o processo do administrador, é ele saber claramente quando que ele vai poder atender o público, de que maneira, né? E quando que ele vai ter que dizer não para determinados processos que podem comprometer o público, que pode comprometer e prejudicar, por exemplo. Pegando um gancho nessa semana aí, né, gente? A gente viu aí o desdobramento da vacina, né? O presidente não quer vacina que tenha componente chinês. Ok. Ele não é o especializado no processo. Então, determinados processos administrativos, ele pode ou não pode. Aí, hoje, o Supremo já determinou que o processo de determinar quem vacina ou não cabe a uma pessoa só, no caso, o presidente, né? Ele não tem poder de vetar ou não vetar, de proibir ou de permitir, né? Você tem todo um processo amparado tecnicamente para dizer isso. Olha, a vacina é segura, é segura. Então, independente de onde ela seja, gente, seja da China, da Rússia, da Europa, dos Estados Unidos, né? Tem todo um mecanismo, todo um processo, e aí você tem vários especialistas trabalhando na sua área, na sua competência técnica, dizendo o que pode, o que não pode. E é exatamente isso que está se falando aqui, né? Eu tenho que saber separar, né, da vontade pessoal, daquilo que pode e não que pode, do aspecto técnico, científico, testado, observado, avalizado e tudo mais, ou seja, das regras que se espera. E quando a gente faz isso, né, que é o processo do profissionalismo, né, não tem erro, né? Então você acaba acatando pela toda a lógica que o Weber tem falado até agora, né? A burocracia é um processo lógico, né? É um processo que as regras estão claras e eu tenho que seguir exatamente aquilo que está escrito e documentado. Eu tenho que fazer exatamente aquilo que é a minha função. Então, não dá para ter achismo, não dá para ter vaidade, não dá para ter juízo de valor, né, em procedimentos, gente, que são técnicos, que são a natureza do processo. A administração é isso. Então, se alguém do marketing vira e fala que determinadas questões pode ou não pode, a pessoa da contabilidade ela tem que estar avaliando se vai ter recursos ou não, como é que vai ser o numerário. A pessoa de vendas vai ter que estar vendo qual que é o impacto disso no processo de venda. Então, cada um contribuindo na sua especialidade, na sua área, né, contribuindo. Então, portanto, a burocracia é uma organização que se baseia na separação entre a propriedade e a administração, né? Aquilo que eu sou dono ou daquilo que eu estou conduzindo, por exemplo, né? Aquilo que eu quero mandar ou daquilo que eu tenho que cumprir plenamente as regras aí, tá? Outra característica é a própria profissionalização dos participantes. Na burocracia, cada funcionário é profissional especialista no cargo que ele ocupa, ele vai receber um salário correspondente ao cargo que ele está, né?
e deve ser sua única fonte de renda naquele emprego, ou seja, ele não tem que ter bico, não tem que ter outra. Ah, se você fizer isso e mais isso, você ganha outra coisa. Não, a fonte de renda é pelo trabalho, né? Olha como que o Weber já pensava exatamente isso. A pessoa ela tá sendo feita toda uma perspectiva e uma expectativa do que ela vai trabalhar e está claro qual que é a remuneração dela. Pronto. Não tem essa de se você fizer isso e mais outra coisa e mais não sei o que, você vai acabar tendo salário. Não, não funciona dessa forma. Mediante entrega. Olha, se eu fizer isso, eu ganho isso. Pronto, né? O funcionário ele é ocupante de cargo porque é a sua principal atividade na organização, né? E ele tem que tomar todo o tempo dedicado a essa atividade na empresa, né? Ou no órgão público. O funcionário é nomeado pelo superior hierárquico, né? Que é o responsável pelas decisões relacionadas aos subordinados. Então, você é promovido por uma pessoa hierárquica, não é qualquer outra pessoa, né? O funcionário tem um mandato por tempo indeterminado. Então, enquanto você estiver bem de serviço, cumprindo aquilo que se espera dentro daquilo que está acordado, planejado, documentado, né, legalmente formalizado ali, né, indeterminado. A menos que você tenha um contrato de trabalho por tempo determinado, né? Vou trabalhar por 3 meses, vou trabalhar por determinado período. Mas fora isso, está ali o processo em que você pode trabalhar ad eterno ali, enquanto você estiver cumprindo com as expectativas do cargo, né? Entregando aquilo que se pede, né? O funcionário ele pode e deve seguir carreira dentro da organização, e aí é todo um processo estratégico, né? Porque à medida que ele vai demonstrando mérito, capacidade, competência, sendo promovido, né? Fazendo o seu trabalho, ele acaba desenvolvendo a sua carreira, né? O seu crescimento profissional, que é um pouco daquela pirâmide de Maslow que a gente viu lá. À medida que ele vai melhorando, né? Crescendo administrativamente, crescendo como carreira, vai melhorando o salário, vai tendo vários desdobramentos, várias necessidades satisfeitas, o que vai permitir a ele toda a realização daqueles ideais que estavam lá na pirâmide de Maslow, tá? Também o funcionário não possui propriedade dos meios de produção e administração, somente os utiliza, né? Eu tenho claramente qual é o meu papel dentro de uma empresa, sei claramente o que não é meu e qual que é a minha função ali dentro e pronto, né? Eu me dedico a isso. O funcionário ele é fiel ao cargo, né? Identifica-se com os objetivos da empresa, né? Então ele passa a defender, né, todos os interesses do cargo que ele ocupa, da organização, isso em detrimento de demais interesses, né, e vários processos. E essa fidelidade, gente, é interessante quando o Weber já colocava isso, né? Que quanto mais você procura criar essa fidelidade, essa identificação do funcionário, essa coisa de vestir a camisa da empresa, você tem uma série de benefícios e desdobramentos a partir disso. Seja na vantagem competitiva da empresa, na redução de custos interna, na melhoria da linguagem, da comunicação, você tem no aumento da produtividade, uma série de processos exatamente por isso. Então, cabe ao RH, cabe às lideranças, cada vez mais criar meios de criar essa fidelidade, essa identificação do funcionário com a empresa. Não estou dizendo, gente, claro que tem gente que trabalha, eu detesto o lugar onde eu trabalho, né? Não sei se alguns de vocês aqui têm essa visão. Em parte, culpa de vocês, porque estão no lugar errado, então não era para estar ali, porque você tem que estar buscando sempre uma satisfação de estar trabalhando em algo que gosta, né? Ou às vezes até gosta da função, mas não gosta do ambiente, do setor. Então falta, e aí a outra questão é que falta mecanismos de mudanças internas, ou seja, às vezes pode ter um problema de liderança, pode ter um problema de falta de regra, ou seja, como que dá para usar esses vários processos aqui do Weber para poder alavancar uma série de iniciativas necessárias aí. E isso se faz cada vez mais presente, tá, gente? Esse processo aí de melhorar esse processo, tá? Por quê? Porque o ambiente, né, essa coisa de se identificar com o ambiente, não é a pessoa que está lá, mas você está entrando ali pela questão da sua competência, pela parte de entrega que você tem que fazer, né? Mas a questão do ambiente ou não, você, como ser humano, você pode incorporar, olha, é um lugar que me agrega, um lugar que não me agrega, né? E ter esse processo aí claro em relação a isso. O administrador profissional tende a controlar cada vez mais as burocracias, então
cada vez mais que eu me especializo, que eu incorporo os vários processos administrativos, eu passo a controlar melhor essa burocratização, né, no bom sentido do Weber, né, não a outra burocracia, e eu passo a incorporar uma série de procedimentos e padronizações que vão garantir a eficiência do meu serviço, da minha entrega. Portanto, a burocracia é uma organização caracterizada pelo profissionalismo, pela profissionalização de seus participantes, né? Ser profissional, né? E, por último, a completa previsibilidade do funcionamento, né? E aí é interessante porque o Weber colocava que todos os funcionários devem se comportar de acordo com as normas e regulamentos para que se atinja a máxima eficiência possível, né? Porque tudo é estabelecido, né? E tudo que está ali caminhando lá dentro é estruturado e feito para prever antecipadamente as ocorrências e assim rotinizar a execução e garantir a máxima eficiência, né? E aí chega num ponto quando as empresas estão maduras, as indústrias, os negócios estão maduros, ao ponto que você já tem todo o PDCA, que você tem um planejamento, você tem todo o processo de ação, de controle, crítica e de aprimoramento, quando é o caso, de avaliação dos processos, em que você acaba garantindo aí, né, os procedimentos com bastante presteza e previsibilidade. Ou seja, se eu sei que determinada pessoa não serve para o cargo, eu sei quais são os possíveis problemas que isso pode gerar, por exemplo, naquele time, naquela equipe, naquela meta, qualquer que seja a questão. Então, pensar a burocracia, gente, é pensar exatamente que quando tudo isso funciona, eu consigo prever claramente como vão ser todos os processos, né, de trabalho, as rotinas, as várias atividades, as entregas, as metas, e aí consegue, então, aumentar a eficiência da indústria, da empresa, do negócio como um todo. Portanto, na burocracia, a consequência desejada é a previsibilidade do comportamento de seus membros. E essa previsibilidade só vem em cima dessa profissionalização, dessa formalização, de uma boa comunicação, tudo isso que a gente viu aí. Portanto, a teoria burocrática de Weber defende a previsibilidade, a rotina, a impessoalidade, a racionalidade e o profissionalismo, tá? Só para a gente ver isso. Isso tudo é a burocracia da forma correta como ela foi trabalhada. Mas aí vou entender, por que então que a burocracia tem aquela forma, essa visão equivocada, essa visão ruim, né? É o que a gente vê aí do processo das disfunções da burocracia, tá, gente? Que quando eu não consigo, né, fazer a burocracia funcionar adequadamente, da forma como a gente viu aqui, né, nas características que o Weber apresentou, eu acabo tendo algumas disfunções, né? Por quê? Porque eu não conduzo claramente o que está ali amarrado e estruturado. Então, olha só as características da burocracia, a gente viu, e as principais disfunções, né? Por exemplo, se eu não levo em conta o caráter legal das normas, né, em que aquilo ali está como um processo claro, divulgado e amplo, e se eu não interpreto esse caráter legal como aquilo que deve ser feito adequadamente, eu acabo internalizando normas, né, ou criando normas, né, e aí quando eu internalizo, que não tem nada a ver com esse processo legal, divulgado e amplamente conhecido por todo mundo. E aí, quando você começa a internalizar a norma e tudo mais, você se dá no papel de mudar como você quiser, de acordo com a sua cabeça e tudo mais, né? A mesma forma, o caráter formal das comunicações, né? A divisão do trabalho, você tem uma série de processos aí que eu vou seguir essas características e quando eu não sigo, eu acabo tendo isso aqui, eu internalizo normas, eu acabo criando um excesso de formalismo que não é necessário, né? Às vezes você tem lá uma série de rigores que não precisam mais, porque cai de desuso, mas você está ali incluindo uma série de procedimentos. Por exemplo, essa semana, no começo da semana, final da semana passada, teve um evento lá em Brasília em que o Ministério da Economia, junto com outros ministérios, eles aboliram 50 e tantas normas, aquelas normas técnicas e várias normas de procedimento envolvidos a várias áreas, devido ao quê? Devido a várias mudanças da CLT. Então, várias normas deixaram de ser, né, necessárias. Então, você tem, às vezes, um excesso de norma,
E aí sim, é o erro da burocracia, né, gente? Que vai criando norma para isso, norma para aquilo e tudo mais, em que acaba, às vezes, não prevalecendo o bom senso do processo, né? Então, por exemplo, e aí foi até um assunto interessante, você tem vários processos agrícolas que deixou de ter lá fiscalização. Ah, mas a fiscalização não é importante no setor agrícola, né? Aí olha que interessante, tem um processo burocrático aí. A pessoa tem que comprar o lá, tem que fazer não sei o quê, tem que passar por um setor agrícola, setor agrícola, depois a cada um mês ele tem que submeter e levar a amostra do processo, do produto em si, para um órgão, o órgão vai pegar cada análise da amostra do alimento e verificar o processo dos agrotóxicos que estão ali, o nível de densidade, tem uma série de desdobramentos lá que acabava criando rotina de rotina e tal. Então você tem um processo de burocratização, né, que vai além daquilo que se esperava. O que se esperava? É o que foi feito agora. Tirou-se várias regras e deixando a regra básica, gente, né, que é o processo lógico da burocracia, né? Cada pessoa tem que entregar um produto de acordo com as qualidades, né, necessárias ao consumo humano. Acabou. E aí, parte da própria empresa, e isso que é interessante, claro que vai ter órgão fiscalizador de tempos em tempos, mas em vez de ter agora essa regularidade, você tem que parar tudo e levar para a pessoa ficar verificando se você seguiu ou não, chega a ser interessante, ainda mais o agronegócio, aí estou pegando esse exemplo específico, o agronegócio, como ele vende principalmente para o mercado externo, né, não é interessante para ele usar e abusar de agrotóxicos, por exemplo, de pesticidas e outros produtos. Então, ele tinha uma burocracia de vários processos nacionais. Gente, tinha um setor lá que você tinha, acho que, 16 aferições diferentes de várias normas que foram criadas por causa disso, né? E já tinha vários anos, né, nesses tipos de agronegócio, tá, gente? Que a pessoa não tinha mais nenhum tipo de contaminação, mas tinha que cumprir, por causa de um processo. E essa burocratização, ela caiu em desuso porque é interesse do próprio produtor não ter determinado tipo de produto, de pesticida, de tudo mais, porque isso compromete a venda, né? Porque quase tudo que ele vende é para o mercado externo. Então, o que acontece? Você acaba, então, criando um processo de desburocratizar em cima de um excesso de formalismo que foi feito, o que acaba atrapalhando, e aí essa morosidade, essa justificativa de criar essa ideia de que burocracia é algo complicado. Quanto mais simples, mais lógico, mais documentado, acabou, né? Claro, estou pegando um exemplo específico, mas isso leva em conta o quê, gente? O próprio amadurecimento da sociedade, do empresário, do administrador, de saber claramente o que ele quer como negócio, como missão, como visão. Para quem que eu quero vender? É para mercado externo? Então, de forma alguma eu posso pensar em pesticida nos meus produtos, porque isso vai me fazer não vender para esse público que me paga melhor. Então, pronto. Então, você já tem uma série de situações aí que acaba direcionando aí. E aí, dentro dessas disfunções, você tem um processo de resistência às mudanças, as pessoas que às vezes, eu não quero incorporar uma prática nova, então vou continuar seguindo um processo padronizado e tudo mais, né? Isso é uma disfunção da burocracia, né? Então, teve uma evolução tecnológica. Eu lembro uma vez eu fazendo um convênio com a Polícia Militar, e era um contrato, a gente ia fazer um ensino de mestrado, tá, gente? Curso de mestrado para militares, da Polícia Militar. E aí eu lembro que eu mandei a documentação toda digitalmente e tudo mais, e aí você já tinha aquele processo de você tirar algumas certidões pela internet, e o setor jurídico da Polícia Militar falou assim, não, você tem que passar no cartório, carimbar, autenticar e tal, e era uma papelada, gente, que era um custo, e aí eu mesmo questionei, falei assim, olha, me desculpa, a próprio instrumento legal permite eu tirar essa declaração pela internet, aí aparece aquela hora lá, documentos, pedido tal hora do dia tal, aí tem o número lá, localizador, né? Mas a gente aqui não trabalha dessa forma, então sinto muito, evoluam, né? Eu não posso fazer nada, porque eu trabalho dessa forma. Mas aqui a gente está acostumado dessa forma, a gente sempre fez assim. Então, de novo, mudem, né? Então, tem essa resistência de mudança, gente. E foi interessante que depois o jurídico falou assim, nós fizemos uma reunião e incorporamos várias dessas inovações
no dia a dia da Polícia Militar. Então, a natureza agradece, é menos xerox, menos papelada, menos uma série de questões. Então, olha como que a mudança, gente, ela tem que evoluir de acordo com as questões também, tá? A própria despersonalização do relacionamento tem que ser... você não está mais no cargo, você acaba, então, tendo o processo de despersonalizar o papel e acaba atingindo a questão da pessoa em si, a própria categorização do relacionamento, a superconformidade, aceitar demais algumas coisas e não propor algumas mudanças, exibição de sinais de autoridade, dificuldades com clientes. Então, tudo isso acaba sendo as disfunções da burocracia. Lembrando que as características, elas promovem essa previsibilidade, que é o ideal, e as disfunções, a gente não sabe como que vai ser o funcionamento quando eu perco esse controle em que cada um faz o jeito que quer, como quer, sem levar em conta uma série de regras, de padrões, de comunicações, de procedimentos que foram amplamente divulgados e tudo mais, tá? O próprio fato das pessoas buscarem se interessar mais pela política em si, tá, gente? Eu falo que é um processo no Brasil interessante. As pessoas estão mais ligadas em tudo que acontece no governo, em vários procedimentos. Isso é um bom sinal para a gente começar, então, a trabalhar uma série de previsibilidades. Olha, as coisas têm que funcionar melhor, né? Então, vamos ver o que está errado, o que não está, e tentar melhorar e tudo mais. Isso vale para qualquer processo aí, tá? Opa, voltou aqui. Continuando. As causas das disfunções, dessas disfunções, residem no fato de que a burocracia não leva em conta aquela organização, não leva em conta a organização informal que existe no ser humano, né, gente, que existe na organização humana, né? Nós somos muito informais, a gente tende a ser muito informal, né? Nem se preocupa com a variabilidade humana, ou seja, as pessoas vão mudar, nós não somos iguais como a gente era 10 anos atrás, ainda bem, né, gente? Vamos mudar daqui a 10 anos, ainda bem também, né? E a gente tem que acompanhar uma série de mudanças, de comportamentos, de dinâmicas sociais, garantindo isso. E quando a burocracia, o governo, a própria prática da administração não acompanha essas mudanças, a gente acaba caindo nessas disfunções, tá? Então, em face da exigência desse chamado, né, da exigência de controle que norteia toda atividade organizacional, é que surgem as consequências imprevistas. Esse diagrama, que se eu não me engano, está no livro de vocês também, né? Eu tenho lá o sistema social racional, então há uma racionalidade, sim, que é a burocracia, que tem uma exigência de controle. Então, a burocracia é uma exigência de controle? Sim, né? Para quê? Para controlar o padrão, o papel, a lisura do funcionário, o comprometimento, seja órgão público, seja órgão privado, tá, gente? Mas esse tem todo um processo daquilo que é esperado. Eu contrato um empregado para trabalhar na minha indústria, eu quero que ele cumpra exatamente aquilo. Então, tem todo um controle para saber se ele está adequado ou não, se ele está cumprindo aquilo. Tem. Então, tudo isso, a exigência de controle não é um processo negativo. Ele é próprio da burocracia. As consequências previstas dentro dessas exigências de controle, ou seja, daquilo que se espera, né, é saber exatamente qual que vai ser o comportamento desse funcionário, das ações, das entregas, das rotinas, né? E aí eu sei, olha, estou contratando as pessoas em cima de algo que está bem mapeado daquilo que ele deve fazer e tudo mais, e aí você tem uma maior eficiência, e essa maior eficiência vai retroalimentando esse sistema social aí, tá? Quando eu tenho, né, uma exigência de controle que leva em conta uma série de disfunções, né, então eu vou ter várias consequências imprevistas, várias disfunções, o que vai comprometer, né, a minha eficiência, né? E aí essa ineficiência vai comprometer o meu sistema social, ou seja, vai ter uma série de processos aí. Então, cada vez mais, e aí dentro da teoria da burocracia, e aí pegando um pouco o gancho da teoria das relações humanas. Lidar com... tudo que a gente viu aqui do processo burocrático, gente, é exatamente essa coisa de lidar com o ser humano. É exatamente tentar prever comportamentos, desempenhos, mapear claramente o que eu espero de cada função, de cada setor, de cada hierarquia, e com isso, com essas previsibilidades, saber exatamente onde eu vou chegar
como empresa, como indústria, como setor público, qualquer que seja o processo, tá? É exatamente esse que eu esperado. Quando eu não tenho isso claramente, por isso a gente vê as várias experiências de Hawthorne, a própria abordagem humanística, ela é necessária exatamente para então enriquecer esse processo e garantir o quê? Que eu saiba exatamente, dentro das minhas... e a gente já viu o próprio processo da estruturalista, né, no encontro passado, qual é a minha missão, qual é a minha visão, quais são, né, o que eu busco como planejamento, e aí, em cima desse planejamento, sabendo claramente onde eu quero estar como empresa, né, eu consigo, então, minimamente mapear e prever quais são os tipos de pessoas que vão trabalhar comigo, vão ser as entregas, tenho que acompanhar as dinâmicas sociais para saber o que vai mudar ou não vai mudar e ir atualizando isso o tempo todo, tá? E aí a gente vê o mapa mental da teoria da burocracia, que também acho que está no livro, acho que isso aqui foi tirado do livro, tá, gente? Em que ele faz um paralelo entre as dimensões da burocracia e a apreciação crítica desse modelo, né? E aí você tem lá os vários tipos de sociedade, você tem a sociedade tradicional, carismática, sociedade legal, racional, burocrática. O próprio Weber, ele trabalhava com esse processo, essa classificação, tá, gente? Em que você vai ter a sociedade tradicional, que é aquela sempre pautada, né, nas várias tradições orais. Desde os antigos a gente faz essa, sempre foi assim. Isso é legal, tá, gente? Você não tem que ter crítica em cima disso, não. A tradição, ela nos sustenta como seres humanos hoje. Todo o processo social que temos hoje é oriundo do que nós fomos lá atrás. Mas isso não quer dizer que não possa se atualizar. Ou seja, eu incorporo tradições que me dão como identidade cultural, como aquilo que eu sou, mas ao mesmo tempo tem que estar preparado para incorporar mudanças, atualizar mudanças e fazer com que a dinâmica leve em conta tradições que vão se pautar pelas evoluções também. A sociedade carismática ela é necessária também, mas é aquele processo de você levar muito na figura de um líder carismático, né? Que pode, eu seguir determinados processos, seguir determinados padrões, seguir tal, de acordo com... Mas as pessoas mudam também, tá, gente? Isso é bom, legal, mas eu também não posso pautar meu processo só no carisma. Então, eu tenho que levar sempre nesse processo de um rigor técnico também. Daí que entra a sociedade legal, racional ou burocrática, né? Em que eu começo a saber claramente quais são os vários processos, os vários mecanismos, evoluir em cima disso, permeando ali com carismas, com tradições e tudo mais, né? Para poder apresentar uma nova sociedade aí, tá? A gente viu lá as vantagens da burocracia, a própria univocidade, ou seja, aquele sentido único das coisas, a própria racionalidade, a constância, a continuidade, tudo isso aí levando em conta o quê? A própria uniformidade levando em conta o quê? Uma série de vantagens, uma série de processos que vão garantir que as coisas funcionem adequadamente naquilo que é esperado de cada um, tá? As características da burocracia e o próprio caráter legal, formal, a gente viu aí, né? Tudo isso, a hierarquia, a gente viu todos os itens e a gente viu também as principais disfunções da burocracia, que é quando eu não tenho consciência clara, né, dos papéis, a padronização e do que se espera de cada um. Dentro das dimensões da burocracia, eu vou ter a própria divisão do trabalho, e aí reforçando a teoria clássica, eu vou ter a própria questão da hierarquia reforçando o Fayol, eu vou ter as próprias regras e regulamentos, formalização de comunicações, todo o trabalho de impessoalidade e competência técnica, é tudo que se espera, né? E o que tem que estar vivo cada vez mais em cada administrador, né? Porque nós seremos cobrados exatamente na implantação disso tudo, de uma forma impessoal, de uma forma lógica, racional, e ao mesmo tempo fazer uma apreciação crítica da burocracia, de identificar se não está tendo um excesso de racionalismo, né? Se o mecanicismo não está impondo cada vez mais um processo que eu tenho que levar em conta, né? A abordagem humana, né? Porque senão, eu lembro daquele filme do Chaplin, quando ele vai falar lá Tempos Modernos, em que ele faz uma crítica
ao Taylor e o Fayol, em que a pessoa está lá, mecânica, só apertando porca e parafuso, né? Aí que entra toda a experiência de Hawthorne e outras também, que vai quebrar um pouco desse mecanicismo, né, gente? Afinal de contas, tem alguém ali, né? E é exatamente trabalhar com esse alguém que todas as demais teorias, inclusive a burocracia, ela vai incorporar. Fala, olha, que tipo de alguém que eu quero nessa pessoa aqui, nessa função e tudo mais. Então é isso, exatamente isso. Eu tenho que saber exatamente se eu não estou conservador demais e até que ponto que eu tenho que inovar. Então, olha como que, ao conhecer claramente os papéis da burocracia, eu crio, né, adequadamente uma virtude analítica de fazer sempre essa reflexão de saber se eu estou evoluindo ou não, se eu estou mudando ou não, se eu estou incorporando umas coisas necessárias ao meu negócio ou não, né? E aí você tem todo um processo de trabalhar a abordagem de sistema fechado e abordagem descritiva e explicativa. Por exemplo, será que eu não estou o meu sistema interno, a toda a minha entrada, minha transformação e minha saída, ela é apenas fechada demais, sem levar em conta o ambiente externo? Porque trabalhar num sistema fechado pode ser interessante para alguns aspectos, mas às vezes eu estou perdendo uma série de incorporações que a própria dinâmica da sociedade recomenda que eu faça. Então tem tudo isso aí, tá? E ao mesmo tempo, né, criaram essa abordagem descritiva e explicativa, de buscar, tentar trabalhar, né, todo o processo de incorporação dos valores, da visão, né, garantindo toda essa identidade por parte dos funcionários, das hierarquias, dos setores, do próprio papel da entrega, da empresa, da indústria, do negócio em si, né, gente? Levando em conta se eu estou dando conta de saber claramente aquilo ali. Porque às vezes eu estou tão preocupado em descrever e explicar demais, mas eu não estou tendo tempo, né, de clarear, de aprofundar, de verificar se está pegando, se está tendo identidade ou não nesse processo. Então esse mapa mental é quase que um resumão disso tudo que a gente viu até agora, e com isso a gente finaliza aqui a nossa aulinha de hoje, tá, gente? Só deixando bem claro, opa, cadê? Aqui. Eu não vou antecipar a teoria crítica, porque ela é um pouquinho mais densa, porque ela leva em conta um pouco disso que a gente falou aqui, mais abordagem estruturalista, mas ela incorpora uma série de críticas e de mudanças, né, inclusive a neoclássica, várias abordagens de vários pensadores. Então, para não ficar uma coisa muito densa, eu resolvi não antecipar aqui, tá? Até porque a gente está ali já de acordo com o programado. Talvez na próxima aula eu antecipe a abordagem sistêmica, mas aí você deixa mais para depois o feriadão, tá, gente? Ok? Pessoal, alguém tem alguma participação, alguma questão, colocar alguma dúvida? Eu não tenho, não. Acho que eu tinha falado já, professor. Beleza. Ok, Thiago, deixa eu ver. Nós vamos só com 4. Gente, essa turminha é quantos alunos mesmo? Acho que não é muito, não. São pouquinhos mesmo, né? Então, o professor. Oi? A Oi, maioria Thiago. saiu também? Parece que teve algumas saídas e tal, mas aí tem um grupinho aí. Sim. De qualquer forma, pessoal, eu não vou passar atividade agora, até como forma de vocês aproveitarem, até porque a entrega desse trabalho é para o final da última semana de aula, tá? Né, no último dia, vocês vão me entregar online, eu vou passar as regras direitinho. Então, fica desde já o desejo de que vocês aproveitem o feriado para descansarem. Sei da rotina de vocês, sei da luta de vocês, tá, gente? A gente sabe disso e nada como aproveitar os feriadinhos para isso. Mas eu sempre falo com os alunos, né? Quando chega sábado e domingo. Se você estuda no domingo, folga o sábado. Se você estuda no sábado, né, assim, tem o hábito de fazer atividades no sábado, folga o domingo. É necessário os momentos de descanso. E aí, quando entra esse feriadinho, gente, é legal, ele é quase com plus, né? Ou se você está com tudo em dia, você aproveita para descansar mais um pouco, mas se não está com tudo em dia, aproveita o feriado para colocar em dia. Então, fica aqui, desde já, um desejo de um bom feriado para vocês. A gente volta dia 9 e, como eu falei no começo, alguns não estavam aqui, desde já ficou combinado que até quinta-feira de manhã vocês me entregarem o AVA, feita a semana, toda a entrada de vocês e fazer todas as atividades lá até a unidade 3.2 do AVA.
Então, quem não fez ainda, hoje o Adão me cobrou aqui alguns alunos dessa turma, quem não fez ainda, fique antenado para aí, gente, porque nós vamos distribuir essa semana uma pontuação extremamente importante em relação principalmente a isso, tá? Então, quem ainda está com o portal meio desatualizado, né, lá, de assistir a pré-aula, aula e pós-aula, lá, as web-aulas e tudo mais, faça essa semana, na minha matéria e nas outras, porque vai ter várias notas sendo distribuídas em relação a isso, ok? Tudo bem, pessoal? Tranquilo, professor. Ok. Bacana, Tiago. Bacana, Rosineide. Tudo bem, gente? Então, um abraço para vocês, uma boa noite, uma excelente semana para todo mundo. Ok? Obrigada, Beleza, professor. professor. Tchau, Você tchau. também. Abraço Para com Deus. vocês. Abraço, tchau, tchau para vocês.